Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com mais um vídeo sobre flamenco e literatura brasileira e hoje eu vou comentar o poema que eu mencionei no último vídeo, A Palo Seco, de João Cabral de Melo Neto. A Palo Seco é aquele tipo de cante que se canta sem nenhum acompanhamento musical. Vale saber que o João Cabral, ele não gostava de música, ele dizia que ele não gostava de música, porque de um modo geral contribuía para um estado de sonolência que ele vivia. A exceção disso era a música flamenca, que ao contrário o despertava. Então, assim, quando ele conheceu o flamenco foi uma grande descoberta para ele, porque ele passou a apreciar um tipo de música, uma coisa que até então ele não se interessava. Como poeta, talvez até em contraponto a essa falta de ouvido, né? O sentido principal dele era o sentido da visão. Ele era um atento observador do mundo exterior, de onde ele extraía material para escrever. Ele não escrevia sobre, assim, ele não tinha essa coisa da introspecção, né? Ele escrevia sobre aquilo que ele via, sobre o que ele conhecia do mundo exterior. Então, quando ele se aproxima do flamenco e das expressões populares da cultura espanhola, que ele se aproximou, né, a coisa dos touros, é com esse olhar apurado, é com esse olhar de lente de aumento que ele olha, né? Então, quando ele observa o cante a palo seco, o que ele vê que interessa a ele? Ele vê uma luta, uma espécie de confronto que se estabelece entre a voz e o silêncio. Então tá nesse risco, nessa exposição ao que o artista se submete quando ele vai interpretar um cante a palo seco. É isso que interessa, né? Isso que alimenta a criatividade do escritor. Por quê? Aí que tá a coisa. Ele vê nesse risco e nessa exposição uma relação com o trabalho do escritor, com o ato de escrever e com a poesia. E aí sim é o principal tema do João Cabral, é como se ele tivesse o tempo inteiro falando sobre a escrita poética, né? Então eu escolhi esse poema, eu acho ele importante para a gente do flamenco, por quê? Porque é a contribuição do flamenco para a escrita do João Cabral de Melo Neto, que foi um dos grandes escritores nossos, que é uma das nossas referências de poeta dentro e fora do Brasil até hoje. Né? Então eu vou ler a primeira e a última parte, porque é um texto longo. Eu selecionei o começo, onde ele define o que é cante a palo seco, e o final, em que ele faz uma coisa muito linda, que é dar exemplos de coisas que ele conhece, extraído do mundo exterior que ele observa, que ele conhece, coisas que ele considera como ser a palo seco. E mais, ele explicita essa lição de poesia que ele aprendeu com o flamenco, ou seja, o que o flamenco ensinou para ele, no caso aqui que está muito bonito, muito bem escrito, é a lição do seco. E é aí que eu relaciono, eu acho que tem uma relação com aquela composição do Belchior, que além do título, né, da referência clara, tem essa lição do seco que o poeta aprendeu e transmitiu aí aos seus, enfim, a quem o seguiu, né? Então vamos lá. A palo seco. Se diz a palo seco, o cante sem guitarra, o cante sem, o cante sem mais nada. Se diz a palo seco, a esse cante despido, ao cante que se canta sob o silêncio a pino. O cante a palo seco é o cante mais só, é cantar num deserto devassado de sol. É o mesmo que cantar num deserto sem sombra, em que a voz só dispõe do que ela mesma ponha. A palo seco existem situações e objetos. Graciliano Ramos, desenho de arquiteto. As paredes caiadas, a elegância dos pregos, a cidade de Córdoba, o arame dos insetos. Eis
uns poucos exemplos de ser a palo seco, dos quais retirar higiene ou conselho. Não o de aceitar o seco por resignadamente, mas de empregar o seco porque é mais contundente. Aí, a melhor definição, feita por ele mesmo, desse encontro entre o flamenco e a literatura do João Cabral de Melo Neto.